A paz do Senhor, a igreja, amém? Esse amém foi para mim, agora um para Jesus. A paz do Senhor, a igreja, amém? Se quer ficar melhor, mas tá bom. Se é para Jesus, tá bom. Tá bom? Amém. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Vamos estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia na carta aos Efésios. Carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Efésios. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A gente espera. A gente espera. Misericórdia aí? Tem um gostinho de misericórdia? Amém. Aqueles que estão desprovidos da palavra, não deveriam estar, né? Mas vai acompanhando aqui. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Vamos orar antes? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai querido, graças te damos pela Tua palavra, a Tua revelação a nós. Te damos graças, agradecemos. Temos o coração grato de poder iniciar o ano, Senhor, ouvindo a Tua voz. Por iniciar o ano, Senhor, mergulhados, Senhor, no Teu Espírito Santo, sedentos por Ti, Senhor. Muitos não têm essa oportunidade de sentar, Senhor, numa igreja, numa congregação, num lugar confortável e de ouvir a Tua palavra. Mas nós temos, Senhor, a oportunidade de ouvir a Tua voz. Nós repreendemos todo espírito das trevas agora, todo espírito da potestade do ar, todo demônio, todo principado, caia por terra agora. Todas regiões, Senhor, celestiais do mal, que impede-nos, Senhor, de ouvir a Tua voz, que traz inquietação, que traz, Senhor, ansiedade, caia por terra agora, Senhor, que nossos ouvidos, Senhor, que nossos corações sejam sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Nós Te adoramos nessa noite. Tira todo eu, tira todo orgulho, Senhor, tudo que não vem de Ti, Senhor, caia por terra e que a Tua voz, somente a Tua voz, fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ler. Nós vamos ler esse texto, mas nós vamos passear por alguns outros textos. Mas Efésios capítulo 5, verso de número 18, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Agora todos juntos. Mas enchei-vos do Espírito. Agora vamos ler todo numa só versão aqui, ó. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, na carta de Efésios, ele começa a escrever, e esse texto é um dos textos que o Espírito Santo mais falou comigo nesses dias. Estava pedindo uma palavra ao Senhor, e meu coração ardia nesse texto, porque é de extrema importância nos nossos dias a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nunca foi tão importante, desde que o Espírito Santo foi enviado como Consolador, nunca foi tão importante a igreja de Jesus se encher do Espírito Santo de Deus.
Eu estava estudando em casa e se você for parar para perceber e estudar a Nova Aliança, o Novo Testamento, ele fala de Mateus até Apocalipse, do ministério do Espírito Santo. Fala de Jesus, fala de Deus Pai. Mas tudo só é possível através da ação do Espírito Santo de Deus. E você vê em todas as cartas, você vê em todas as passagens, a ação do Espírito Santo de Deus. E como eu falei, é muito importante cada cristão, cada crente entender que nós estamos no ministério do Espírito Santo de Deus. Nós estamos no tempo da graça, onde o Espírito Santo quer agir, onde o Espírito Santo precisa agir e onde o Espírito Santo vai agir através da sua igreja. Porque Ele usa a igreja, Ele usa os seus, Ele usa os crentes em Cristo Jesus. E Ele precisa e quer achar lugar para ser usado. O apóstolo diz: não se embriaguem com o vinho da contenda. Essa expressão não se embriagar não é meramente se embriagar com a bebida. Porque ele diz com o vinho da contenda. Da contenda com quem? Da contenda com Deus. Porque o homem fora de Deus, o homem longe da luz, o homem fora da graça, ele está em inimizade, em contenda com Deus. E o vinho é um simbolismo de tudo aquilo que atrai, dá prazer, alegria, embebedece, mas nos afasta de Deus. Porque existe uma embriaguez muito maior que a do vinho. E é isso que o apóstolo está tentando alertar. Não se embriaguem. Nossos dias, o apóstolo vai dizer em alguns versículos antes, no verso 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por que os dias são maus? Porque as pessoas têm se embebedado. As pessoas têm ficado bêbadas de tantas coisas, menos do Espírito Santo. Eu vou me incluir também, todos nós deveríamos nos incluir nessa mensagem, porque de uma forma ou de outra, temos nos embebedado de alguma coisa que não é a ação do Espírito Santo de Deus. E Deus nos chama à reflexão. Os dias são maus. 17, pelo que não sejais insensatos. No 15 ele diz nécios. Aí no 17 ele fala de insensatez. Mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor nós só podemos entender através do Espírito Santo de Deus. E existe uma embriaguez que tem tomado a igreja, que tem tomado o mundo. Se fosse só o mundo, amém, a gente compreenderia. Mas infelizmente existe uma embriaguez que tem entrado nas igrejas, na vida do crente. Porque tudo que nos rouba de Deus, tudo que nos rouba do Espírito Santo, se torna embriaguez, se torna idolatria. E nós, às vezes, nos deixamos levar por esse tipo de embriaguez. E a carta, irmãos, não é carta para o mundo, não é carta para o perdido. É carta para uma igreja, a igreja de Efésios. É um conselho do apóstolo Paulo. Não se embriaguem.
Lancem de vocês a contenda, a inimizade, a insensatez, e se encham do Espírito Santo de Deus. Se encham do Espírito Santo de Deus. O que nos tem embriagado? Tem pessoas, irmãos, que estão se embriagando, literalmente, com o vinho, com a bebida. Realmente. É viciado em bebida. Tem pessoas que estão se embriagando com drogas. Tem pessoas que estão se embriagando com as suas famílias, idolatrando suas famílias, os seus filhos. O Deus dela é a família, o Deus dela é o filho. Tem pessoas que estão se embriagando com o dinheiro. O Deus dele é o dinheiro. Ele bota a mão no bolso, tem um escorpião, porque o Deus dele é o dinheiro. O mundo dele gira em torno do lucro, ganhar. O mundo dele junta em torno das cifras, da soma das cifras. E o mundo de Deus é outro. No mundo espiritual, no reino de Deus, você, para ganhar, você precisa perder. É totalmente diferente do mundo. Tem pessoas que têm se embriagado nos seus trabalhos. Trabalham, achando que os seus trabalhos é que são os seus sustentos. Quando na verdade quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus, o Ruach, o Espírito Santo de Deus, que nos dá o fôlego de vida. E achamos porque trabalhamos algumas horas a mais, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Talvez você tenha que trabalhar alguns momentos da vida a mais, mas quando isso vira uma rotina, você vira escravo, você está se embebedando do seu trabalho. E aí as desculpas vêm. Eu não posso ir à igreja porque eu trabalho demais, eu não posso ir à igreja, a célula, eu não posso ir à escola dominical bíblica, eu não posso evangelizar, eu não posso porque eu trabalho demais. Nós temos que aprender mais com Jesus. Jesus um dia fez um convite a um banquete, à ceia, às bodas. E uns disseram, eu vou casar, estou tão ocupado com o meu casamento, estou tão embriagado com o meu casamento, que não dá tempo agora. Outros disseram, Jesus, eu estou negociando um campo, eu estou negociando as coisas, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu não posso ir agora. Tem pessoas que estão se embriagando de redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Tem pessoas que, e aí, talvez a maioria de nós, estejam se embriagando de smartphone. Nós andamos assim agora. Qual a tua embriaguez? A palavra diz que nós precisamos nos embriagar do Espírito Santo de Deus. Enchei do Espírito Santo de Deus. Tem tantos outros tipos de embriaguez. E não estou falando que às vezes essas coisas que nós nos embriagamos, elas são imorais ou são ilícitas. Algumas até são, mas outras não. O problema é quando isso vira o nosso Deus. O problema é quando isso nos aprisiona. O problema é quando todas essas coisas nos afastam da comunhão e da consolação do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo diz, os tempos são maus. Remei o tempo. Quantos nunca ouviram aquela expressão, não estou em tempo nem para orar? Como assim, gente? A gente não tem nem mais tempo para orar. Quando a Bíblia manda orar sem cessar, quando a Bíblia manda meditar na lei do Senhor de dia e de noite, e a gente não tem mais tempo, sabe por quê? Nós estamos nos embriagando, nos ocupando com tantas coisas, que não temos mais tempo para o Espírito Santo de Deus. E às vezes não são as atividades, porque você pode muito bem estar nas suas atividades,
mas cheio do Espírito Santo de Deus, orando, intercedendo, buscando, clamando. Mas às vezes estamos embriagados, estamos fora de si, já não andamos mais no Espírito, estamos fora de si. Eu sei que essa palavra é um pouco dura, mas é uma palavra para mim também. Deus quer fazer coisas grandes. A carta aos Efésios é uma preciosidade. Paulo fala: eu me ponho de joelho por vós, a fim de que vocês conheçam a profundidade das riquezas daquele que chamou vocês. Paulo está querendo alertar a igreja de Éfesos. Tem coisas lindas, ocultas, que vocês não sabem, mas estão escondidas em Deus. E precisa pagar um preço de renúncia para acessar, para receber a revelação de Deus. Cheio da embriaguez do mundo, não dá, irmãos, não dá. Eu vou ler uma introdução aqui rapidamente. No século presente, temos visto o desabrochar de uma igreja cada vez mais humanizada. Eu estou generalizando, é lógico. O avanço tecnológico facilitou tanto a nossa vida que dependemos cada vez menos do Espírito Santo de Deus. É verdade? Tem igrejas que estão tão tecnológicas que não precisam mais do Espírito Santo de Deus. Basta botar um pad bonito, apagar as luzes, botar alguém bom para cantar, um solo bonito de guitarra, um lugar aconchegante, com uma acústica legal, umas luzes, doutrina de homens, já não precisam mais do Espírito Santo de Deus. O homem tem se tornado o centro do culto. O seu olhar está cada vez mais voltado para a criatividade, entretenimento, o que propriamente para o teor espiritual da vida cristã. Chamamos igreja alguns ambientes os quais se tornam um clube ou uma confraria, onde as pessoas falam em nome de Deus e se aludem a Ele o que estão fazendo. Isso é em nome de Deus, tudo em nome de Deus. E a palavra ela passa longe. Não sabemos a diferença entre ser um crente carnal ou um crente espiritual. O apóstolo na carta aos Efésios, de A a Z, está invocando uma vida que seja espiritual. Ele ora para que os crentes compreendam isso e operem mais no Espírito. É tempo de conhecermos mais a palavra e vivermos mais no Espírito. Esse texto é de Lições para a Escola Bíblica, Novo Testamento, volume 4, da editora CPI-MW. Esse é um retrato da cristandade atual. Mas, como eu falei, Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão levar a palavra, que vão levar o Evangelho, que vão viver realmente uma vida de santidade. E o apóstolo diz: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E aí eu me fiz uma pergunta: por que nós precisamos nos encher do Espírito Santo? Por que eu preciso estar cheio do Espírito Santo? O apóstolo não está falando isso à toa. Encham-se do Espírito Santo para ter cambalhota, línguas estranhas. Para ter um negócio legal no culto, um arrepio. Não. Para que nos enchermos do Espírito Santo de Deus? Para que o crente ele precisa ser cheio do Espírito de Deus? Porque o crente tem que ter o selo do Espírito Santo de Deus. Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Por que eu preciso? Porque nós vamos lendo, nós vamos estudando a Bíblia, vamos repetindo as coisas, mas não sabemos o porquê. Mas a Bíblia mesmo ela responde. Por quê? Precisamos ser cheios do Espírito Santo.
eu anotei aqui pelo menos, acho que uns 5 a 6 tópicos. Poderiam ter muitos mais, porque como eu falei, a Bíblia fala o tempo todo do Espírito Santo. Eu só anotei 5, 6 tópicos. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Número 1, porque a nossa nova natureza é espiritual. E Deus espera um crescimento. Diga assim: a minha nova natureza é espiritual. Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito. Olha o que diz o Evangelho de João 3:5. Jesus respondendo: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos do Espírito Santo de Deus, não da vontade de homens, mas da vontade de Deus. E o que Ele espera é que nós, igreja, venhamos crescer. E só quem pode dar o crescimento do crente, só quem pode fazer o nosso espírito crescer, é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque nós somos espirituais, nós não somos carnais. A obra do Senhor Jesus, o novo nascimento, a regeneração, a redenção, ela começou no nosso espírito. Passa pela nossa alma e reflete no nosso corpo. Mas a nossa alma e o nosso corpo ainda não foram regeneradas como o nosso espírito foi. Eles esperam a redenção. Por isso que você tem que se encher do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: se encham do Espírito. Porque nós somos espirituais. Deus é espírito, Deus não é carnal. E Ele espera que seus filhos se encham do seu espírito. Aleluia! Olha o que diz agora o mesmo Evangelho de João, capítulo 6, verso 66. O Espírito é o que vivifica. João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem vivifica é o Espírito. Mas Ele vivifica quem? Aqueles que são deles. Porque aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. O Espírito vivifica quem? Aqueles que são dele. O Espírito é o que dá vida. A palavra Espírito, nas raízes mais antigas, quer dizer sopro, ruach, aquele que é o fôlego, que traz vida. Deus soprou a vida dele em nós, através do seu Espírito Santo. E Ele espera de nós que cada vez mais nós viemos nos encher do seu Espírito, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos a ser mais parecidos com Ele. A carta de Pedro, 2 Pedro 3, 18, vai dizer assim: antes crescei, diga assim, antes crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei, há um crescimento. A vida do crente tem que ser progressiva. A vida do crente tem que ser para frente. A vida do crente tem que ser para as alturas, para as regiões celestiais. Não pode simplesmente esperar aqui nessa terra. A vida do crente é crescer na graça, crescer no conhecimento. E só quem pode trazer esse crescimento é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E a Ele seja dada a glória, assim agora como
até o dia da eternidade. Crescei na graça, crescei no conhecimento. Essa vida que Ele nos deu, essa regeneração, é a graça. Crescei na graça, crescei na obra que Ele fez na sua vida. Cresça! Por isso que eu gosto do texto que Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Você precisa se examinar todos os dias. Eu preciso me examinar todos os dias. Será que eu estou crescendo? Ou será que eu estou encolhendo? Estou regredindo? Eu preciso crescer. O crente que não cresce, atrofia e morre. Se é que ele foi crente um dia. Aleluia. Glória a Deus. 2022 é um ano de crescimento. Aleluia. Eu profetizo na sua vida, na igreja de Jesus. 2022 é um ano de crescimento espiritual. É o ano onde nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos espirituais. A nossa pátria não é terrena. A nossa pátria é a pátria celestial. Aleluia. Segundo motivo, por que nós devemos nos encher do Espírito? Porque somente pelo Espírito a revelação dos mistérios de Deus. Somente através do Espírito Santo há a revelação dos mistérios de Deus. Olha o que diz a palavra em João, verso 14, 26. Abra aí, Evangelho de João 14, 26. Mas o ajudador. Quem é o ajudador? O Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai enviará. Quem está falando isso é Jesus. Em seu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aleluia. O Espírito Santo é aquele que ensina, revela todas as coisas. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Fora do Espírito, fora da palavra, não há revelação. Os maiores mistérios, tudo, nós só podemos acessar através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos faz conhecer a sua palavra. Por isso que quando vamos orar, meditar, ler a palavra, precisamos falar: Espírito Santo, abre a minha mente. Espírito Santo, me ensina. Porque Ele é o maior teólogo. Ele é o maior professor, é o Espírito Santo. Às vezes nós queremos recorrer a dicionários, a estudiosos, isso é muito bom. Mas já parou antes de recorrer a tudo isso, perguntar ao Espírito Santo de Deus? Ele fez faculdades celestiais. Ele tem todos os diplomas possíveis, inimagináveis, ele tem. Ele é o verdadeiro doutor em divindade, o Espírito Santo de Deus. Então pergunte ao Espírito Santo: eu não estou entendendo. Me revela. Aleluia. Agora olha o que diz Atos, versículo 1, verso 2. Até o dia em que foi levado para cima, Jesus, depois de haver dado mandamento, instruções, revelação pelo Espírito Santo aos apóstolos. A revelação que Jesus deu, depois ele subiu, ele deu através de quem? Do Espírito Santo. Toda a revelação, ela vem através da ação do Espírito Santo de Deus. Está vendo a importância do Espírito Santo? E nós, às vezes, negligenciamos. É a pessoa da Trindade, é o Deus da Trindade, que é mais negligenciado, é o Espírito Santo. Às vezes nós adoramos muito a Deus, devemos adorar a Jesus, devemos adorar Jesus, mas
aquele que Ele enviou, o Espírito Santo, nós pouco temos comunhão, nós pouco falamos com Ele, nós pouco oramos a Ele, mas Ele também é Deus, Ele é Deus, é Espírito Santo. Quantas vezes você falou, Deus, Espírito Santo, o que Tu queres nesse dia? O que Tu queres agora? O que eu faço? Qual é a direção? Peça ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela os mistérios ocultos. 1 Coríntios 2, 10. 1 Coríntios 2, 10. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas. Agora olha só, mesmo as profundezas de Deus, toda a revelação, todo mistério, todo conhecimento está em Deus. E nós podemos ter acesso através do Espírito Santo de Deus. Ele penetra as profundezas de Deus, os mistérios escondidos, a revelação. Mas é preciso ouvir a sua voz. É preciso disposição para querer. Senhor, eu quero aprender. Eu tenho sede, eu quero ser cheio. Revela. Fala comigo. Quando Paulo fala dos dons espirituais em Coríntios, ele vai dizer, a uns Deus deu pelo Espírito o ministério de profetizar, de revelar, de curar, de pregar, pelo Espírito. Porque é o Espírito que distribui tudo à igreja. É o Espírito que nos dá a revelação. É o Espírito que opera tudo em todos. Aleluia. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque toda a revelação, todo o mistério da sua palavra, daquilo que você precisa, está em Deus. Está no Espírito Santo. Às vezes nós nos encontramos em encruzilhadas da vida e queremos uma autoajuda, queremos uma ajuda de amigos, de terceiros, consultorias, coaches, livros, queremos tudo. Mas na verdade o que nós mais precisamos é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pergunte ao Espírito Santo de Deus, essa dúvida que você não tem no seu interior, essa resposta que tu está buscando, pergunte ao Espírito Santo de Deus. Amém? Terceiro ponto. Por que nós devemos ser cheios do Espírito? Porque cheios do Espírito, mortificamos as obras da carne. Aleluia. Cheios do Espírito, mortificamos as obras da carne. Gálatas 5, é um texto bem conhecido nosso. Gálatas 5, verso de número 16, vai dizer: digo, porém, andai pelo Espírito, ou em Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça ou a concupiscência da carne. Olha só, todo mundo aqui, ó, junto. Digo, porém, andai em Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Tem coisas que nós vamos só conseguir vencer cheios do Espírito. Há pecados que só vão ser vencidos se formos cheios do Espírito. Verso de número 17.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Há uma luta, como eu falei no início. A nossa carne ainda não foi regenerada. O nosso espírito, sim. Por isso que há esse conflito. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele explica bem isso. Às vezes o nosso espírito está bem com Deus, somos salvos em Cristo Jesus, estamos caminhando, mas às vezes não estamos totalmente cheios, e às vezes damos o quê? Lugar à carne, e aí nós fazemos o mal que às vezes nós não queremos fazer, porque precisamos andar em espírito. Ele está dizendo, andai em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que querem. Você vai querer orar, você vai querer ir ao monte, você vai querer ler a Bíblia, você vai querer jejuar, você vai querer vir à igreja, você vai querer abençoar um irmão, mas a sua carne não vai querer. Nós vamos querer praticar o bem, porque a ação do Espírito de Deus está nos impulsionando, mas nós precisamos nos encher para que a vontade dele prevaleça, porque se nós não estivermos cheios, nós vamos fazer o mal, que está nos nossos membros, que está na nossa carne. Você está vendo a importância de ser cheio do Espírito? O apóstolo Paulo não está falando, sejam cheios do Espírito, só para ser moderninho. A igreja Churchill, a igreja moderna, a igreja do século 21, a igreja cheia de conhecimento. Não, sejam cheios para vencer as obras da carne. Sejam cheios para vencer as obras da carne. É um clamor do Espírito Santo, e ele clama com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Deus, capacita os teus filhos. Deus, abre a mente dos teus filhos para mim. Deus, o Espírito Santo está gemendo por toda a eternidade. Deus, toca nessa gente, toca nesses crentes carnais, que eles abram seus corações. Deus, faz. Há um clamor diante de Deus, do Espírito Santo, para que nós venhamos abrir o nosso coração verdadeiramente. Há um clamor diante de Deus, um clamor do Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está clamando pela tua vida, toda vez que você peca, toda vez que você transgride, toda vez que eu peco, toda vez que eu erro, o Espírito Santo clama diante de Deus. Aleluia. Precisamos ser cheios para mortificar as obras da carne. Lá em Romanos capítulo 8, verso 13, ele vai dizer, o apóstolo, porque se vivermos segundo a carne, havereis de morrer. Qual morte ele está falando? A morte do corpo? Não, porque todos nós vamos morrer, até aqueles que são cheios do Espírito. Ele está falando da morte eterna. Aqueles que andam segundo a carne, aqueles que têm prazer na carne, aqueles que estão caminhando a passos largos, fletando com as obras da carne, havereis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Aleluia. Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Porque, como nós falamos, é o Espírito que dá vida. O Espírito é vida. Jesus mesmo disse, as palavras que eu vos disse, elas são Espírito e vida. Aleluia. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quarto ponto. Se alguém puder trazer um papel toalha aí, por favor. Quarto ponto. Vou ver se eu chego ao terceiro. Consigo chegar ao sexto aqui. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Quarto. Quantos estão entendendo? Aleluia. Dá um glória a Deus aí, me ajuda aí, irmão. Vocês estão com a cara de assustado.
Aleluia. Irmãos, isso é para mim também, para todos nós. Aleluia. Quantos querem ser cheios do Espírito? Eu quero, irmãos. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Oh, Senhor, enche a tua igreja, Jesus. Oh, Senhor, trabalha na nossa mente, no nosso coração. É o Senhor que nos convence. É o Senhor que entra na nossa mente, no mais profundo do nosso ser. Espírito Santo, é o Senhor que fala com o nosso espírito. Abre a nossa mente, Jesus. Convence-nos, Jesus. Convence-nos, Jesus. Convence-nos, Espírito Santo de Deus. Quarto, por que devemos dar? Porque só podemos dar os frutos certos se cheios do Espírito estivermos. Falamos das obras da carne, mas existem as obras do Espírito. Só podemos manifestar a obra do Espírito Santo. Só podemos manifestar as obras de Deus se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque essas obras não são nossas. Não vem de nós para que venhamos nos gloriar, mas vem dele. A obra é dele. Não vem de nós. O homem por si só, ele não pode produzir coisas boas. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Só a manifestação, só a obra do Espírito Santo pode trazer bondade ao coração do homem. Só a obra do Espírito Santo pode trazer benignidade ao coração do homem, misericórdia, paciência. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Só a ação do Espírito Santo pode manifestar o fruto do Espírito Santo. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais a manifestação do fruto do Espírito. Quanto menos cheios do Espírito, mais a manifestação da carne. Quantos estão entendendo? Aleluia. Aleluia. Por isso precisamos do Espírito. Por isso precisamos ser cheios. Para que possamos corresponder e dar os frutos que Deus espera de nós. Aleluia. Quinto ponto. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque o verdadeiro louvor é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro louvor é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, só é possível através do Espírito Santo de Deus. E aqui é um texto também muito conhecido nosso, João 4:23. Mas a hora vem, e agora é. Diga, agora é. Agora é. Diga, declare a palavra, agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura aos tais que assim o adoram. Em espírito. Pelo Espírito, através do Espírito. A verdadeira adoração só pode brotar através da ação do Espírito Santo no nosso espírito. A verdadeira adoração, louvor, e não vai dar tempo de falar disso, e adoração é muito mais do que louvor e cantar, mas vamos lá, vamos tomar, por exemplo, a adoração que a gente dá aqui, e que Deus ama, que Deus adora a adoração dos santos. Deus quer a adoração dos verdadeiros adoradores. Mas essa adoração só é possível pelo Espírito Santo e em verdade. Não adianta às vezes eu estar aqui adorando, tocando, falando, se eu não estiver
em espírito e em verdade. Por isso que é possível você adorar na tua casa, no teu lar, no teu banheiro, no teu chuveiro, na tua pia, no teu ônibus, no teu carro. É possível levantar a mão para o Senhor e, cheio do Espírito Santo, dizer: eu te adoro, tu és bom, oh, tu és digno, enche a minha vida, Jesus, transforma o meu ser. E ali ser cheio, impactado ali naquele momento. Quantas vezes eu sozinho louvei ao Senhor. Quantas vezes eu sozinho cantei os meus cânticos ao Senhor. Aqueles que eu fiz, que só Ele conhece. Aqueles que eu não fiz, que foram no improviso. Foram espontâneos, só Ele ouviu. Mas Ele recebeu e Ele desceu, Ele envolveu o ambiente. Ele tomou o ambiente de tal maneira que Ele quebrantou meu coração. E eu me rendi. Eu comecei a chorar na sua presença. Você não sabe o que você está perdendo, irmão. Não há prazer melhor do mundo que sair desse ambiente carnal, entrar na presença de Deus em espírito, em verdadeira adoração. Não há coisa melhor no mundo, porque é nesse momento que nós somos tomados a experimentar um pouco daquilo que vamos experimentar por toda a eternidade, aquilo que os anjos veem, aquilo que os santos veem e dizem 24 horas diante de Deus: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por um momento, quando adoramos em espírito e em verdade, podemos sentir que estamos lá, podemos sentir a manifestação dos céus. Oh, Deus ama a adoração dos seus santos. Adoração é intimidade. Adoração é quebrantamento. Adoração é participar um pouco daquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Aleluia. Somente através do Espírito podemos dar a verdadeira adoração. Efésios 5:19, e ele diz, no mesmo texto que nós estamos lendo: cantando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. À medida que eu louvo ao Senhor, à medida que eu canto, eu me encho do seu Espírito. À medida que eu me encho do Espírito, eu canto, eu louvo. As duas coisas, elas andam junto. Quando eu me encho do seu Espírito, eu começo a salmodiar, a cantar, a louvar. Não importa as circunstâncias. Paulo e Silas estavam na prisão, mas estavam louvando, adorando. Não importa a circunstância geográfica, não importa a circunstância emocional, porque a tua emoção está ligada à tua alma, mas a verdadeira adoração está no Espírito. E ainda que a nossa alma esteja despedaçada, ainda que há uma tristeza na nossa alma, no nosso ser, quando nós acessamos o Espírito, Ele refrigera a nossa alma. Ele vem e nos toca de uma maneira sobrenatural. Aleluia. 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 Você pode levantar a sua voz em adoração a Deus. Aleluia. Você pode dar lugar ao Espírito Santo de Deus e falar: enche-me, Espírito. Eu quero ser cheio, eu quero experimentar. Eu quero experimentar um pouco mais daquilo que o Senhor tem. Aquilo que está oculto. Espírito Santo. Espírito Santo, nos perdoa.
que muitas vezes andamos distante de Ti. Espírito Santo, nos perdoa porque muitas vezes queremos achar prazer em tantas coisas, mas só em Ti nós vamos ter prazer. Só em Ti vamos ter a alegria, o gozo. Só em Ti podemos ter. Aleluia. Tópico 6, para a gente terminar. Porque precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque precisamos de poder de Deus para cumprir o chamado ministerial. Diga, eu preciso de poder. E esse poder vem de Deus. Esse poder vem do Espírito Santo. Nós precisamos de poder para levar Jesus aos outros. Nós não podemos pelas nossas forças, pelo nosso tocar bem, pelas nossas ações sociais, pelo nosso prato de comida, pela nossa oferta. Ele pode até usar tudo isso, mas não é isso, é o Espírito. É o Espírito que manifesta o poder de Deus. É o Espírito que manifesta no ambiente o poder de Deus. É o Espírito que opera na geografia o poder de Deus. Desde a eternidade, o Espírito Santo, desde que a terra nem havia forma, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo se movia. E esse é o clamor de Deus. Deixe o Espírito Santo se mover. Não endureça o seu coração. É o clamor do Espírito Santo nessa noite. Não endureça o seu coração. Não extinguais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Atos, capítulo 1, verso de número 8. É o Senhor que nos capacita a ser obreiros, a ser diáconos, a ser cantores, músicos, pastores, presbíteros, bispos, missionários, evangelistas, apoiadores. É o Espírito Santo que nos capacita e nos confere a graça ministerial que precisamos para ir em frente, para seguir. É o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra. O escritor de Atos diz assim, 1:8. Mas recebereis poder. Aleluia. Vocês vão receber poder. A igreja vai receber poder. A igreja vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Poder, dunamis, capacitação. A igreja vai receber quando vir sobre vós o Espírito Santo. E para que o Espírito Santo? Aí ele continua. Aí vai acontecer alguma coisa quando o poder vier, quando a capacitação vier. Não é para se amostrar, não é para tirar selfie, não é para aparecer no Face. Para que esse poder? Para que essa unção? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia. A Bíblia, a palavra está dizendo, vocês vão receber poder, mas é para pregar o Evangelho. Vocês vão receber poder,
mas é para levar a minha mensagem. Vocês vão receber poder, mas é para levantar o coxo, expulsar demônios, impor as mãos nos enfermos e eles serão curados. Vocês vão receber poder, aleluia, para manifestar o reino na terra. Vocês vão receber poder, aleluia. Não é para ter um nome no outdoor, não é para ter o reino de vocês estabelecido, é para levar o meu reino. O escritor de Atos está dizendo isso no mesmo contexto que Jesus disse, de Mateus 28. Portanto, ides por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas para aquele que não crê será condenado. É esse contexto que provavelmente Lucas está escrevendo. O verso de 1:8 de Atos. Vocês vão receber poder, mas é para fazer a minha obra. E Deus nos quer encher de poder nesse ano. Para quê? Para fazer a obra. Deus quer nos encher para ir pregar a toda criatura, a resgatar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, aos coxos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. É isso que Deus quer te encher. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito, para que a nossa vida ministerial ela seja realmente ativada. E quando a gente pregue, haja poder. Quando a gente cante, haja poder. Quando a gente dê um folheto, haja poder. Quando a gente dê um prato de comida, se manifeste o poder. Para quando a gente for e pregar, e dançar, e cantar, e tocar, e tudo mais, para que aí sim o reino de Deus se manifeste. Aleluia. Não há outra razão a não ser essa, para que devemos ser cheios. Deus quer manifestar nesses dias. Vamos ficar de pé. Deus quer manifestar nesses dias o seu poder. Irmãos, eu creio uma expectativa muito grande nesse ano de 2022. Mas depende de nós. Ele não vai violar. Ele não vai te violar. Ele não vai te forçar nada. Precisa haver uma ação, uma interação do homem com Deus, do Espírito Santo com Deus. Deus, ele se manifesta, Deus quer fazer coisas grandes, mas ele não vai fazer unilateralmente, ele quer fazer através de nós a sua obra. E ele quer nos encher do seu Espírito Santo. Ele quer nos encher do seu Espírito Santo. Aleluia. Eu vou concluir com Efésios capítulo 3, verso de número 14 ao 17, que diz assim: é o mesmo clamor do apóstolo Paulo, mas é um clamor que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, não é simplesmente o clamor do apóstolo Paulo, é um clamor do Espírito Santo de Deus. Por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, receba o nome. Vamos ler aqui, Efésios 3:14. Por causa disto me ponho de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus, 15, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, seguindo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder pelo Espírito no homem interior. Esse é o clamor do apóstolo Paulo. Esse é o clamor do Espírito Santo. Por essa causa nós oramos e nos pomos de joelho nessa noite e nos humilhamos diante da presença do Senhor. Possamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Possamos buscar o seu Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo,
é aquele chamado de O Consolador. É aquele em que tudo Ele inspira, tudo Ele revela. É aquele que nos liberta do pecado, é aquele que nos dá força, é aquele que faz frutificar em nós as obras corretas, é aquele que nos faz levantar um verdadeiro louvor e a verdadeira adoração, e é aquele que nos capacita ministerialmente nas nossas vidas para irmos adiante todos os dias do ministério até a consumação dos séculos. Amém? Que o Senhor nos enche nessa noite. Possamos em 2022 sermos cheios, levar uma vida cheia do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. A Bíblia diz: buscai enquanto se pode achar. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia.